Diga comigo, descobrindo a nossa identidade. Descobrindo a nossa identidade. Obrigado, irmã. Muito obrigado. Tudo que nós ouvimos aqui, tudo que nós ainda vamos ouvir, se você não tiver plena revelação de quem você é e do que você pode, então nós perdemos tempo. Mas se você entender, e eu vou falar rápido, o que nós somos e as implicações disso, você vai ter uma energia espiritual e uma revelação no mundo do espírito tremenda que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Diga amém. Amém. Milhares de pessoas no mundo hoje sofrem por não saberem quem são seus pais, sim ou não? Muitos não sabem quem são seus pais. Nós chamamos essas pessoas de órfãs. Nós dizemos que essas pessoas são órfãs. Mas existe uma orfandade ainda mais grave. É a orfandade espiritual. Muita gente às vezes está dentro da igreja, participa da igreja, mas nunca teve entendimento da sua verdadeira filiação com Deus. Porque no dia que você tiver este entendimento claro, meus irmãos, vai ser algo fantástico. Quando nós reconhecemos a nossa filiação divina, nós descobrimos que aí reside a fonte de todas as bênçãos espirituais e materiais. Tem como aumentar a luz? Reconhecer, e cada um de nós precisa disso, reconhecer essa filiação com Deus e assumi-la. Isso é um fator decisivo para nós experimentarmos o que é vida plena e vitoriosa. Precisamos de ter este entendimento claro. Não adianta decorar os versículos e até mesmo falar sobre isso sem experimentar isso na nossa vida. Então, o nosso sucesso no mundo físico e espiritual não depende, Bispo Sérgio, do nosso tempo de igreja. Nós temos hoje gente com 1 ano de igreja dando show em pessoas de 20 e 30 anos de igreja. Porque a nossa maturidade, ela não vem com tempo de igreja, mas com tempo de relacionamento íntimo com o nosso Pai Celestial. Amém? Então, o filho pródigo, por exemplo, ele morava na casa do pai. Por quantos anos? Ele morava na casa do pai, andava com o pai, estava sempre na mesma casa, ao lado do pai, mas não desfrutava das bênçãos da presença do pai. Não havia conexão com o pai. Então não basta estar numa igreja evangélica, o apóstolo, mas eu sou pastor. Meus irmãos, eu tenho ouvido tanta baboseira no Brasil ultimamente de pastores que estão atraindo multidões e falando tanta bobagem. Então só o fato de ter um diploma teológico não adianta nada, mas a nossa conexão com o trono de Deus, isso é que vale a pena. Isso é que é importante para nós. Então, meus irmãos, aquele jovem que eu chamo de filho pródigo, ele tinha um coração dividido. E nunca Deus vai fazer nada neste planeta com uma pessoa que tem o seu coração dividido. Porque Deus, Silvio, não te divide com ninguém.
E se você insistir em viver uma vida misturada, um pouco no mundo, um pouco na igreja, um pouco para Deus, um pouco para o diabo, saiba você que Deus não entra nesse jogo. Deus te quer por inteiro, ou então nada feito. Você acha que pertence 100% a Deus? Levante a mão. Tem gente que morre de medo nessa hora. É porque Deus vai te testar para ver se você realmente tem o coração 100% nele. Primeira coisa, ele vai te pedir alguma coisa que você acha que é importante. O melhor exemplo disso na Bíblia é Abraão. Abraão passou por 7 testes, mas o último foi o mais difícil. Agora eu quero teu filho. Abraão bateu continência, pegou o menino pelo braço e foi para o Monte Moriá para sacrificá-lo. E na hora H, Deus não fez nada. Só na hora H, quando ele já tinha levantado o seu cutelo ou seu punhal, é que Deus diz: alto lá, alto lá. Agora eu sei que você me teme. Agora, como você me deu o seu filho, o seu único filho, olhe para as estrelas e veja como vai ser a sua descendência. Porque quando nós não seguramos mais nada na vida para nós, e podemos dizer a Deus de peito aberto: tudo que eu tenho e sou pertence a Deus, e Ele sabe que é verdade. A partir deste momento, meus irmãos, os demônios vão fugir léguas de você. Deus tem para nós, que somos seus filhos, e nós vamos entender isso aqui hoje, um tesouro incomparável. Mas a maioria de nós nunca abre a tampa deste baú, que eu chamo o verdadeiro baú da felicidade. É aquele que Deus tem para os seus filhos. Olha aqui para mim, tudo que existe de melhor neste mundo foi feito para os filhos de Deus. Tudo que existe de melhor, e Deus tem prazer de fazer com que isso chegue às suas mãos. Mas há alguns testes que Deus vai fazer conosco para saber qual o entendimento que nós temos dessa filiação divina, onde está o nosso coração, e Deus quer saber também se você é 100% dele, 100% dele. Aí a Bíblia diz que Ele vai abrir para você o seu bom tesouro, o céu. Imagine o céu escancarado sobre a sua cabeça. A Bíblia fala, quando fala do dízimo, que Deus, Ele abre a janela do céu e você será abençoado com bênçãos sem medida. Alguém já teve uma ideia aqui do que significa Deus te abençoar sem nenhuma reserva? Tudo o que você desejar, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Alguém acha que Deus está falando a verdade ou Deus estava brincando conosco? Não, Deus tem prazer em te dar o que existe de melhor nesta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, se quiseres é uma questão de decisão. Porque isso que eu estou falando aqui é uma questão de decisão. Cada um de nós precisa decidir se nós realmente pertencemos 100% a Deus. E me ouvirdes, porque tudo é em conexão com a palavra. Com a palavra. Deus não opera fora da sua palavra. Lá em Deuteronômio 28:12, fala que nós teremos acesso a este bom tesouro que Deus tem para nós, que emana do céu. Quantos aqui são pais? Levante a mão. Ou mães? O bispo Sérgio aqui, ele tem 2 filhos. E ele está dando duro na vida com a Ida, para que os filhos dele tenham o melhor. É verdade ou não é? Tem o melhor. Eu também sempre fiz de tudo
para aplicar nos meus filhos. E depois que eu tive uma experiência real com Deus, desta filiação divina, meus irmãos, Bispo Sérgio, Bispo Ronaldo, tudo que eu desejei para os meus filhos, Deus me deu e eu fiz o repasse. Deus quer te dar tudo. Ninguém falou nem um amém, vamos ver desse lado. Deus quer te dar tudo. Como é que nós vamos evangelizar o mundo inteiro nesta última hora, se nós não tivermos recursos infinitos? E eu digo para todos, Deus vai nos dar recursos sem medida. Escuta o que eu estou falando. Deus vai nos dar. Eu estou dizendo isso há algum tempo. E eu quero que você creia nisso, em nome de Jesus. E outra coisa, no final deste verso 12 de Deuteronômio 28, está escrito assim. Se você gostar desta notícia, diga amém, depois que eu falar. Vocês emprestarão a muitas nações, porém vocês nunca pegarão emprestado. Amém? Isso quando você tiver entendimento da sua filiação com teu Pai que está nos céus. Amém? Então, olhe depois, atrás da sua carteira de identidade. Ali estão os nomes de seus pais. Ou seja, ali está a sua filiação. Ali está claro de quem você é filho. Não tem como mudar isso agora. Espiritualmente, quem é o teu pai? Ah, Deus é. Mas você precisa ter uma experiência muito íntima com o Espírito Santo. Aquele que se une ao Espírito é um só com Ele. Amém? Isso é tremendo. E a partir do momento que você passar por esta experiência, o céu, o tesouro que Deus tem no céu, se derrama sobre a sua vida, porque o nosso Pai tem para nós o melhor. Quando você ora, como é que você se dirige a Deus? Vossa Excelência, Criador do universo, arquiteto do universo, eu estou falando contigo agora. Quantos aqui, quando oram, ao se dirigirem a Deus, o chamam de Pai? Pai. Jesus nos ensinou, no Velho Testamento não chamava Deus de Pai. Principalmente, o termo mais usado é El Shaddai, o Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo. Mas Jesus diz, quando vocês orarem, chamem a Deus de Pai. Pai, Ele é o teu Pai. Porque a partir do dia que você tiver este entendimento, tudo na tua vida vai mudar. Não é uma frase decorada, apenas algo mecânico. Não, é muito doce, maravilhoso, quando você fala, papaizinho, Deus da minha vida, meu amado. Isso é muito glorioso, muito precioso. Isso precisa ficar claro como a luz que dissipa toda a treva da nossa vida. Isso é muito sério. Agora, nós precisamos mostrar ao mundo quem é o nosso Pai. Qual é a nossa filiação. Isso, o mundo precisa saber que nós temos um Pai. Quando eu estava no seminário, isso foi antigamente no século passado. Nós tínhamos um colega, ele ganhava muitas almas da seguinte maneira. A gente estudava a 30 quilômetros do centro de Belo Horizonte. Toda vez, ele assentava no ônibus, no lado da janela, e ele ficava olhando para fora, e ele dizia, tudo é do meu Pai.
E a pessoa de lado ficava intrigada. Passava outra coisa e diz, tudo é do meu pai. A pessoa não aguentava e falava, quem é teu pai mesmo? Ele disse, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele é o meu pai. Eu tive uma experiência linda com Ele. Quer ouvir a respeito? Quer ouvir a respeito? Esse era o método dele, cada um tem o seu. Mas eu achava aquilo interessante, porque ele ganhou centenas de almas com essa história. Tudo é do meu pai. Tudo é do meu pai. Ele tinha... E quem não tem este entendimento, dificilmente vai falar do seu pai. Não tem muito interesse. Está na casa do pai, come na mesa do pai como filho pródigo, mas não existe essa intimidade com o pai, porque o nosso coração pode estar muito voltado para coisas deste mundo. Nós estamos querendo bens, nós estamos querendo dinheiro, nós estamos querendo ficar milionários, queremos isso, queremos aquilo, desviamos o foco daquilo que realmente é importante para nós, porque nós corremos atrás de muita coisa, e se foi em mim, errou. Nós corremos atrás de muita coisa, e nós nos esquecemos de que, se nós abraçarmos o Pai, Ele é que vai nos dar tudo e abrir todas as portas. Aquilo que parece ser difícil vai ficar fácil. E quando nós não temos esta experiência íntima da nossa paternidade, aquilo que é fácil fica tão complicada e nós ficamos tirando água no sario. Se alguém sabe me dizer o que é um sario, levante a mão. Tirando água com muita dificuldade. E na vida daqueles que realmente são filhos, Deus faz chover na sua horta, todo dia, toda hora, em todo lugar. Deus tem prazer de te abençoar, porque você teve a revelação de que você é filho. Filho. Diga para alguém do teu lado, você já teve este entendimento profundamente? Você é filho do Deus Altíssimo. Sempre nós recorremos ao nosso pai terreno para pedir algum conselho, alguma ajuda, inclusive alguma ajuda financeira. Mas, e quem não tem pai, vai recorrer a quem? Estou dizendo isso para você entender. Nós podemos, espiritualmente falando, estar na igreja morrendo de fome na casa do Pai. Na casa do Pai, mendigando bênçãos de Deus. Ora, o filho não tem que mendigar nada do Pai. O filho tem acesso à geladeira do Pai. O filho dorme na cama do pai e da mãe, sim ou não? É filho, você é filho, mas às vezes está faltando esta revelação, este entendimento da nossa verdadeira identidade em Cristo. Isso é péssimo. Quem não se torna filho de Deus através de Jesus Cristo são órfãos espirituais. Pode acontecer dentro de uma igreja, pode acontecer. Eu estou falando de um segundo nascimento, produzido pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Algo realmente glorioso que acontece aqui dentro de nós. Nós ouvimos muito nesta conferência a importância de transformação, de ter realmente a natureza do Pai, de abençoar os que te perseguem, de orar pelos teus inimigos. Só os filhos de Deus podem fazer isso. O mundo acha que nós somos loucos. Isso é loucura. Como que eu vou abençoar meu inimigo? Pois é, esta é a proposta do reino de Deus. E você pode fazer isso porque você é filho e você tem a natureza do teu pai. Você pode orar pelos que te perseguem, por aqueles que engendraram o mal contra você, por aqueles que mentiram contra você, contra aqueles que roubaram de você. Você vai estender a tua mão e vai abençoar, porque nós temos a natureza
do nosso Pai. Isso não pode ser teoria, isso tem que ser prática na nossa vida. Só quem realmente passou pela experiência do novo nascimento vai entender isso. Mas apóstolo, o senhor está falando isso para nós, quase todos nós somos pastores. Eu estava lendo a biografia de John Wesley, e ali está escrito que todo culto que ele pregava, em qualquer lugar, ele pregava sobre o novo nascimento no final da palavra, fazendo apelo para quem quisesse nascer de novo. Um jornalista um dia perguntou, mas por que o senhor fala sobre nascer de novo todo dia, em toda reunião? Ele disse, porque vocês precisam nascer de novo. Ah, mas nós já somos crentes. Eu não estou falando disso. Ir para a igreja, ser membro da igreja, ser crente é fácil. Agora, realmente, você estar enxertado na videira verdadeira, ter a mesma seiva da videira verdadeira, abrir a boca para gerar vida, produzir vida, abençoar as pessoas que te odeiam e que querem o teu mal. Só quem está enxertado na videira pode fazer isso. E Jesus chegou a dizer, é pelos frutos, pelos resultados que você produz, é que fica sabido no mundo espiritual quem você é, qual a sua verdadeira identidade. Nós temos muitos crentes hoje por aí que só não matam o Lula porque não consegue achar ele, senão mataria. Ou outra pessoa, alguns já não gostam do Bolsonaro, gostariam de comer as carnes dele com ketchup, mas muitos crentes, mas Deus chamou este ministério para fazer diferença. Deus chamou este ministério para ser ministério de avivamento para as nossas cidades e para o Brasil e para o mundo. Um povo totalmente diferente e abençoador de todas as outras igrejas evangélicas. Vai chegar o momento, e eu vou viver para ver isso, porque Deus me prometeu isso. Nós abençoaremos todas as igrejas evangélicas. Nós abençoaremos, nós abençoaremos. Pode aplaudir se quiser. Eu estou falando de pessoas que fazem parte de um ministério, de uma classe de indivíduos que possuem uma cidadania celestial. Eu estou falando daqueles que são propriedade exclusiva de Deus e que não se dividem. Levante assim a mão. Diga, Deus sabe que eu sou propriedade exclusiva dele. Deus sabe que eu estou sendo verdadeiro nesta hora. Não é por acaso que eu estou neste ministério, porque este ministério vai ser boca de Deus no Brasil e em todo o mundo. Meus irmãos, eu vejo, hoje eu estava vendo aquele jovem falar aqui, e eu fiquei muito maravilhado. Chegou o tempo das estrelas das igrejas acabarem. Deus vai começar a usar gente simples, humilde. Às vezes não tem nenhum curso teológico, mas são cheios do Espírito Santo. Eu estava dizendo para os pastores lá fora, que eu fiquei muito feliz quando eu estive na Jocum, na África do Sul. Porque a Jocum está em 189 países. E lá eu e a Noemi ficamos sabendo que 65% dos alunos da Jocum no mundo são brasileiros. São brasileiros. Deus está projetando algo para a nossa nação muito glorioso, muito grandioso. Algo, meus irmãos, inusitado que nunca aconteceu. Eu estava olhando aqui hoje, quantos jovens, mais de 500 jovens aqui na frente, chorando na presença de Deus, se rendendo a Deus sem nenhuma reserva. E olha, este grupo de jovens, no nosso ministério, inflamados,
100% rendidos a Deus, nós vamos promover uma revolução em nossas cidades, nesta cidade e no Brasil inteiro. Amém, meus irmãos? Algo glorioso está acontecendo. Eu quero viver para ver. Você quer viver para ver? Amém. Essa nova geração que está vindo aí é poderosa. Tem muita gente, Paulinho, que está muito preocupado com o que o diabo está fazendo. Ai, o diabo está furioso, o diabo está atacando. Meus irmãos, esqueça o diabo. Olha o que Deus está fazendo. Olhe para ver o que Deus está fazendo. Diga comigo, o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não cochila. Amém. Aleluia. O texto de João 1. Texto de João 1, verso 12 e 13. Ele é muito conhecido. Alguns versículos que eu mencionar, poderiam projetar, por favor, rapidinho, se conseguirem. Se não, João 1,12 diz: mas a todos quantos o conheceram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas projeta para mim só o final do verso 14. Diz aí que o verbo, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Amém? Repita comigo, Jesus era 100% homem e era também 100% Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Mas isso é um mistério. Isso é um mistério. Inclusive, não é fácil de entender isso. Mas quando nós chegarmos lá no céu, eu vou entrar no escritório central da Nova Jerusalém. Me explica isso. Como que uma pessoa é 100% Deus, 100% homem? Só no momento que Jesus ficou sozinho, como homem, foi lá na cruz. Por isso ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus tinha que morrer como homem sem pecado. Jesus tinha que, naquele momento, atrair para si todos os pecados da humanidade. E naquele momento aconteceu o mistério dos mistérios. Foi naquele momento que Deus deu o maior nó em Satanás. Porque o Satanás nunca teve essa revelação do que Deus estava projetando e programando fazer. Deus pegou toda a humanidade e colocou dentro do seu Filho. E quando ele morreu, todos nós morremos com ele. Por isso que o pecado não tem mais poder sobre nós. Você peca se quiser. Não tem mais. Eu, quando era novo convertido, alguém me dizia: você não vai na zona conosco? Alguém sabe o que é zona aqui? Você é escravo lá da sua igreja. E o meu pastor me ensinou a dizer: diga para ele, você que é escravo, você não dá conta de ficar sem ir na zona. Mas você diz: eu não vou porque eu não quero. Você é livre. Ah, gostei. Amém? Até hoje. Foi sábia a orientação do meu pastor Mário Sakai. Japonês, pastor e crente. Amém? Muito crente. Aqui diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso foi um processo espiritual e não natural. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que toda vez que Deus coloca o dedo dele para realizar alguma coisa, ele faz aquilo de maneira espiritual e não natural. Diga assim, esse lado aqui só. Se o filho de Sara fosse um filho natural, a obra de Deus seria natural.
mas ela era estéril. Ela teve que receber um toque de Deus. Então o filho que nasceu era uma ação espiritual. Diga comigo, Rebeca era estéril. Teve que receber o toque do Espírito Santo. Então o fruto do ventre dela foi espiritual. Amém? Diga, Raquel era estéril. Teve que haver um toque de Deus na vida dela, então o fruto do ventre dela foi uma ação espiritual. Porque a obra de Deus não é natural, é espiritual. João Batista vai nascer. Eu falei alguma coisa errada? Mas amém, não é, meus irmãos? Aleluia. Amém. Vocês me amam mesmo. A esposa de Zacarias era estéril? Mas João Batista tinha que nascer. Então o anjo tocou nela. E o filho que foi gerado era fruto de uma ação sobrenatural. Agora, Jesus vai nascer. E aí? Como que Deus entraria no mundo? Deus agiu no ventre de Maria e produziu um fruto espiritual. Agora diga assim, comigo não foi diferente. Você é fruto da geração, da produção do Espírito Santo dentro do seu espírito. Por isso você está aqui hoje. Senão você seria uma pessoa natural. Nós somos como qualquer outra pessoa. Você olha por Elias ali, que é o cara mais incrível para aposentar a pessoa. Levante a mão. Ele aposenta qualquer pessoa. Ele me aposentou a minha esposa. Quem aqui foi aposentado pelo Elias? Levante a mão. São uns 3. Elias, se você conseguir cliente aqui hoje, vamos rachar. Amém? É mesmo, pode procurar ele que te aposenta. Agora vamos ver o que eu estava falando. A mesma coisa aconteceu comigo. A Zilda e a Maria, minhas irmãs, estão aqui, sabem que nós não buscamos a Deus. Deus nos buscou e nos achou e nos transformou. E Deus nos mudou completamente. Em algumas reuniões eu falo como era a minha casa antiga. Meus irmãos, era tapa para lá, era tapa para cá, e o pau quebrava. E eram as duas contra mim. E eu dizia, eu não posso apanhar de mulher. E eu só lembro que a última vez que eu briguei com a Zilda, eu quebrei o nariz dela e ela fincou um garfo nas minhas costas. A coisa era parecida com o Vietnã. Era terrível. Mas Deus mudou completamente o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs, e a nossa casa se transformou num paraíso, né, Zilda? O melhor lugar do mundo para se viver. Agora, e agora? O que acontece agora? Deve acontecer a coisa de maneira inversa. Você é filho? Quantos são filhos aqui? Então, a carne, pega aí você. A carne deve se fazer palavra. A carne deve se fazer espírito. O que diz a Bíblia? Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E a Bíblia diz também, isso aí é 1 Coríntios 6,17, se alguém está anotando. Mas a palavra ainda diz, olha aqui, a palavra está perto de ti, na tua boca, no seu coração.
Isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Então a coisa agora é invertida. O verbo se fez carne, agora a carne também tem que se fazer palavra. Palavra de Deus na tua boca. Você é filho. Qual a maneira de provar isso? Você é um só espírito com o Espírito Santo. E agora a palavra do teu Pai está na tua boca o tempo todo, em todo lugar. Você não tem alegria maior do que esta, de que ao falar a palavra, você tem a consciência de que está falando a palavra de Deus, a palavra do teu Pai que está no céu. Diga amém. Então aquele que se torna filho pela adoção, adquire a visão real do seu novo pai, porque aí você recebe a nova natureza pelo enxerto. A Noemi gosta de dar um exemplo de um pé de limão que nós temos lá em casa. Ele é limão galego, mas ele dá limão China dos dois lados. Só no meio que dá limão galego. O que aconteceu? Quando eu comprei aquele pé de limão, eu não sabia, mas alguém fez um enxerto. Então, todos são limãos. Você pode provar que é limão, mas eles estão enxertados e têm a mesma seiva, a mesma natureza. Irmão, precisamos de sair desse espírito de religiosidade, de regrinhas da igreja. Gostei do pastor que falou aqui hoje. Quando eu me converti, se um pastor subisse no púlpito com um brinquinho no ouvido, ei Noé, você era da igreja, ele seria expulso. Expulso. Porque tudo isso é religião. O pastor Subirá veio aqui, quando eu sentei, ele olhei para ele e falei, os tempos estão mudados mesmo. O homem estava com a calça rasgada, no joelho aqui, e outro rasgado aqui. Falei, Jesus, eu me lembro. Quando eu cheguei aqui, nós enviamos equipe. Cadê o Elmiro? Está aí, levante a mão. Lá de Padre Bernardo. Eu mandei uma equipe com a minha esposa em Padre Bernardo fazer um trabalho de libertação. Elas foram em Padre Bernardo, depois foram em Alegrete, Rio Grande do Sul. Era uma equipe poderosa de libertação. E um pastor da Assembleia de Deus foi convidado. E ele foi. Quando ele chegou, ele me contando depois, viu aquelas irmãs de brincos, aquelas irmãs de colares bonitos, aqueles sapatos de alto que eu nunca consegui entender na vida como que elas conseguem andar em cima daquele negócio. É a coisa mais impressionante para mim. E tem umas que correm, saem correndo em cima daquele negócio. E aquelas mulheres chiques, cheirosas, ele disse que quando entrou, que ele viu, ele falou, o sangue de Jesus tem poder. Como que pode uma igreja permitir uma carnalidade, uma profanação dessa? E as irmãs começaram a orar e Deus começou a operar. Deus começou a curar pessoas. Deus começou a batizar com o Espírito Santo. A pessoa caía falando em língua. Quando terminou a reunião, aquele homem estava arrebentado. E nos procurou para pedir perdão. Para pedir perdão. Chegou o momento em que o que vai valer mesmo é a sua experiência íntima com teu Pai que está nos céus. Não é o que você veste, o que você usa. Não. Se puder não exagerar, melhor, amém? Mas não é isso que vai te atrapalhar. O que faz a diferença na nossa vida, e vai ser assim daqui para frente, você vai ver na sua igreja, é unção.
A nova unção que Deus está liberando sobre este ministério é algo tremendo, é algo glorioso. Alguém neste auditório está percebendo isso ou não? Acende para Deus. É algo tremendo que está acontecendo. Na Bíblia tem 4 ou 5 palavras que são chaves. E esse pacote de palavras eu chamo de consagração. Repita comigo. Servir, amar, honrar, obedecer e adorar. A esse pacote eu chamo de consagração. Vamos repetir? Porque se você entender estas 5 palavras, foi 5 que eu falei? Diga servir, amar, obedecer, honrar e adorar. Meus irmãos, aí você pode ir embora em paz. Mas não deixe de amar a Deus de maneira exagerada. Não deixe de obedecê-lo em nada. Honre a Deus em tudo, inclusive com as tuas ofertas. Honre a Deus. Nunca mais na tua vida venha à frente para dar uma oferta ou passar um pix, porque houve um apelo veemente. Não, toda vez diga, a minha oferta é para honrar o meu Pai que está nos céus. É na mão dele que eu coloco a minha oferta. Que a Bíblia diz, honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor. Oferta é honra. Diga amém. E também adorá-lo todo dia, toda hora, em todo lugar. Esta conexão com o céu vai abrir o mundo espiritual sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja local, sobretudo. Quem é capaz de repetir para mim essas 5 palavras? E obedecer. A Bíblia diz, verdadeiramente sereis meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Repita, verdadeiramente sereis meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Amém. Então Deus planejou tudo para que através do seu Filho Jesus nós tenhamos uma única identidade. Isso significa que não temos mais necessidade de nos vincularmos a nada que é do reino das trevas. Você agora é filho da luz, filho da obediência, diz o apóstolo São Pedro, filho da obediência, filhos da luz, filhos da obediência. Não temos nada a ver com este mundo, só estamos aqui porque nós temos um chamado. Temos um chamado. Senão Deus já teria te levado para o céu. Nós temos um chamado. Nós precisamos de conquistar as nossas cidades. E um dos chamados deste ministério, uma das nossas identidades, é conquistar toda a população das nossas cidades. Quantos pastores nós temos aqui de igrejas diferentes? Prepare-se para ganhar a sua cidade. Pode se preparar para ganhar a sua cidade. Aleluia. Agora ouça. O maligno, ele adota a todos que estão no mundo sem filiação espiritual definida. Ele sempre tenta colocar dúvida no nosso coração. E você não pode ir embora com essa dúvida. Será que eu sou? Será que eu não sou? Será que eu sou crente mais ou menos? Eu sou 80% crente? Não. Nós precisamos sair daqui definidos. É interessante a conjunção ou a partícula que o maligno mais usa é a conjunção se. Lá no Jardim do Éden foi assim: se você
fizer isso, você vai ser igual a Deus e ter o mesmo conhecimento que Deus tem. Se você é o filho de Deus, você é filho de Deus, André? Então pula do pináculo do templo. Se você é filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Querendo sempre colocar em dúvida a nossa filiação. E muitas vezes, por causa das nossas muitas atividades, nós nos esquecemos de quem nós somos. Mas chegou a hora de nós assumirmos a nossa identidade. Isso vai fazer uma diferença tremenda lá no teu emprego, na tua repartição, andando pela rua, em todo lugar, na igreja. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Isso não pode sair do seu coração, da sua mente, nunca mais. Não ouça o diabo, ouça a Deus. Até lá na cruz do Calvário, as pessoas que passavam, meneavam a cabeça e diziam: você não disse que era o Filho de Deus? Então desce da cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Se Jesus sabia muito bem quem ele era. Agora imagine você, se Jesus tivesse descido da cruz, Timóteo, eu não estaria aqui nem você. Jesus se soltasse da cruz dizendo: está aí, ó, sou filho de Deus, eu tenho poder, tenho autoridade. Não. As mulheres digam comigo: ninguém matou Jesus. Ele voluntariamente se deu por nós. Os romanos não mataram Jesus. Os judeus não mataram Jesus. Ele doou a sua vida. Ele diz: eu dou a minha vida e eu mesmo vou reavê-la. O único homem no mundo que morreu sob um comando seu foi Jesus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Diga comigo: isso é que é morrer. Isso é que é morrer, mas é bobagem. Foi assim que Jesus morreu. Então, sem a revelação e o entendimento da nossa identidade em Cristo, não haverá consagração. Uma pessoa que não tem esse entendimento não consegue se consagrar a Deus. Ele acha que ser crente é ir para a igreja todo domingo. O pastor hoje fez uma brincadeira aqui que eu achei interessante. Às vezes de pastores que vão para a igreja no domingo, porque a esposa acorda e fala: Beizinho, acorda. Diz: hã? Acorda? Hoje é domingo. O que tem? Tem culto. Ah, é mesmo? É mesmo. Eu tenho que pregar, né? É, você tem que pregar. Então são pessoas que às vezes vão até mesmo vazias para a igreja. Agora, você estar em comunhão com a sua igreja, amar a sua igreja, ser apaixonado pela sua igreja, estar vinculado ao coração de cada membro da sua igreja, ter paixão de ver almas se convertendo na sua igreja. Meus irmãos, eu sempre pedi na minha vida: nunca, Senhor, tire essa paixão por almas do meu coração. E meus irmãos, eu olho aqui, sabe, a minha grande alegria, quase todos os pastores aqui são meus filhos na fé. Eu ganhei pessoalmente você para Jesus. Samuel, eu te peguei na calçada ali, ó. Peguei o Samuel numa calçada aqui, levei para minha casa, e hoje ele é bispo do ministério, não é? Mas todos nós aqui, amém. Eu não ia contar, mas não aguentei, não é? Eu sempre falo uma coisa, a Noemi me acompanha e ela sabe. Eu digo: pastor, faça um culto na sua igreja e encha de visitantes e me chame para pregar. Todos se convertem, Timóteo. Todos, é uma unção que Deus me deu de ganhar almas. De ganhar almas. O último conseguiu levar 28 pessoas, nós contamos na hora. Sabe quantas decisões nós tivemos? 28. Eu falei: pastor, se o senhor leva 50, teria sido 50 conversões.
Encha a tua igreja lá, Sérgio, me chama para pregar. De gente incrédula. Mas essa unção está também sobre você, sobre você, sobre você, sobre você. Agora você tem que estar bem conectado com teu Pai que está nos céus. Você tem que ser parceiro de Deus na conquista de almas. Amém, meus irmãos? Você quer sair daqui apaixonado por almas? Porque Deus quer fazer isso aqui, hoje. Nós vamos fazer este compromisso hoje, aqui, para que brevemente você tenha a alegria de ver uma verdadeira revolução na tua igreja. Deus já me mostrou esta igreja aqui, Ronaldo, ocupando o quarteirão inteiro. Todo o quarteirão. Eu chamei o Jontas e disse, Jontas, vai acontecer isso, isso e isso. Ele abriu o celular dele e disse, o projeto é esse? Eu sentei. O projeto que Deus me deu está no celular dele, ocupando todo o quarteirão. Isso não vai demorar não, vai ser agora, mas a mesma coisa vai acontecer lá na tua igreja, Ulisses. Lá na tua igreja, Samuel. Lá na tua igreja, Edivardo. Amém? Vai acontecer, porque é nosso chamado. E você deve assumir esta posição. Eu sou filho de Deus e como tal, eu tenho direito à vida eterna. Eu tenho direito aos tesouros da graça. Eu tenho direito à libertação, à cura. Eu tenho direito a tudo na minha vida. Você quer isso na sua igreja local? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? No teu coração. Pare de chamar Deus do arquiteto do universo. Isso é para os incrédulos. Deus é o teu Pai. O maior privilégio do filho é poder se achegar ao Pai quando e onde quiser. Repita comigo, eu sou filho e eu tenho direito à vida eterna. Eu tenho direito à fé que remove montanhas. Eu tenho direito e força para vencer todo o mal. Eu posso fazer coisas incríveis em nome de Jesus, porque eu sou filho. Eu sou filho. Acene para Deus e diga, meu Pai, meu papai, eu te amo, Senhor. Diga isso todo dia, toda hora, em todo lugar, ao deitar, ao levantar. Deus é o meu Pai. Ou o dia que você tiver este entendimento claro e que isso venha à tua vida por revelação. Nós já sabemos teoricamente, você precisa experimentar isso por revelação. Aí vai ser algo tremendo na tua vida e na vida da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém.